E a gente ouve muito falar que, por exemplo, existe essa falácia, né, acerca de não, cara, o Brasil é impossível se transformar num país socialista, o Brasil é impossível ser alcançado pelo comunismo, e a realidade do Brasil é muito diferente da Argentina, por exemplo. A gente não tem como chegar no status que a Argentina está. E uma das coisas que eu vejo você bater bastante e defender bastante é exatamente o perigo que um país rico igual o Brasil vem sofrendo, né, cara? E da onde veio essa base de entendimento seu sobre esse risco que o Brasil sofre hoje? Porque a gente está falando dos jovens, né? Eu falo com os meninos aqui que há o risco de não se aposentarem, há o risco de não terem suporte no futuro aqui e a condição de solo dos empresários aqui não é tão fácil. Nesse universo de esquerda e direita, cara, o que você tem enxergado hoje? Você que é um cara que está imerso nisso, ainda mais com essa situação política que a gente está vivenciando no Brasil hoje. É uma pergunta boa, porque, na verdade, o que acontece? Você pode tirar um exemplo da sua própria vida. Tudo que você constrói dá trabalho. Você pensa numa casa. Você vai construir uma casa. Quanto tempo você demora para construir uma casa? Um ano, né? Pra você construir uma casa, tem que ir lá fazer as fundações, você faz a estrutura, depois você faz a alvenaria, faz o telhado, mobília, pinta, reveste, passa toda a eletricidade, encanamento, dá muito trabalho. Para destruir uma casa, em 2 dias você destrói. Você precisa de muita gente para construir uma casa. Para destruir, basta um trator. O trator passa e destrói a casa no mesmo dia. Mesma coisa, isso é uma verdade para a vida, não é? Você, muitas vezes, sua reputação, por exemplo, você constrói a sua reputação ao longo de muitos anos de sucesso, de trabalho, de reconhecimento, de relações sociais que você constrói. Basta, às vezes, você fazer uma coisa errada para destruir a sua reputação, sua carreira, uma decisão errada, uma empresa que você escolhe que você gostaria de ir, você não vá. Às vezes, para você estudar para uma prova, você estuda um monte de matéria e passa em várias etapas, chega na última prova, você dá um mole, pum, você reprove todo aquele seu esforço jogado para trás. Isso é verdade também nas sociedades. Os países, as nações, elas são construídas é, através do esforço de muitas gerações. Muitas gerações. Quando você usa o nome, né, que as pessoas usam na direita, conservadorismo, eu sempre acho que esse nome é um nome que soa mal para o jovem. Porque conservadorismo, o jovem, ele quer, pela natureza dele, mudar. Ele veio para mudar. Né? O jovem, ele é a mudança, ele é a esperança de tempos melhores. Todo jovem representa a esperança de tempos melhores. Mas é importante que ele saiba que muitas das coisas que ele tem na cabeça já foram tentadas pelas gerações anteriores. E essas gerações tiveram experiências bem-sucedidas e mal-sucedidas, e as sociedades foram se acostumando e se arrumando para manter as coisas do jeito que elas estão hoje em dia. E algumas delas precisam ser conservadas, a gente precisa dar valor a essas coisas. Isso vale para o nosso país, para a nossa nação. O nosso Brasil tem um monte de defeito. Todos os países têm defeito. Os Estados Unidos têm um monte de defeito. O nosso Brasil tem mais defeitos do que os Estados Unidos na maioria das áreas. Mas ele também tem várias conquistas. O Brasil é um país que até recentemente nós gozávamos de muitas liberdades, bem mais liberdades do que a maioria das sociedades gozavam até hoje. Nós gozávamos de de um grau de prosperidade e crescimento econômico. Nós gozávamos de uma capacidade de liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de culto, liberdade de expressão. Várias liberdades importantes foram construídas ao longo do tempo. Tudo isso, todo esse Brasil, com todos esses defeitos e qualidades, da forma que nós vemos hoje, ele pode rapidamente ser destruído. E eu vou te dar alguns exemplos rápidos de destruição. A maioria dos nossos jovens não sabem, e eles deveriam dar uma pesquisada, que até o início da década de 90, a Venezuela era um país próspero. Era um dos países mais prósperos da América do Sul. Um país com uma quantidade de investimentos internacionais e dos Estados Unidos gigantesco. Os americanos exploravam muito o petróleo na Venezuela. Até a década de 50, Cuba era um quintal americano, uma espécie de pequena Las Vegas do Caribe.
com bastante investimento americano, onde os americanos iam para passar férias e balneário. Era um país que crescia bastante. Até pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, quem viveu, um pouquinho, já a minha geração tem 38 anos, já a minha geração cresceu com uma Argentina que era uma Argentina rica. A Argentina tinha um nível sociocultural e econômico, uma renda per capita, inclusive, maior do que o do Brasil. Qual é a realidade hoje em dia? Você tem Cuba, está há 70 anos completamente. Você enxerga carro dos anos 60 lá porque não tem carro melhor. Cuba é um desastre, perdoe a palavra, é uma grande favela. A Venezuela, você tem 80 e poucos por cento da população abaixo da linha de pobreza. A Argentina, hoje, tem mais de 40, alguns números falam em 50% da população passando fome, passando algum tipo de desnutrição, para ser mais preciso. Ou seja, todos esses países que eram ricos, e agora você está vendo, por exemplo, o Chile, essa notícia mais recente, o Chile, que durante 20 e poucos, 30 anos foi a menina dos olhos para os investimentos estrangeiros na América do Sul. Um governo de esquerda entrou lá agora e rapidamente o Chile está tendo a maior inflação dos últimos 30 anos, veio de um crescimento econômico positivo nos últimos anos para um crescimento econômico negativo agora, tecnicamente entrando em recessão. Então, construir, o moral da história é construir é rápido, é devagar. Destruir é muito rápido. E o Brasil passou por um processo muito parecido. As pessoas não enxergam isso, mas o Brasil passou por um processo muito parecido. Quem impediu que o Brasil entrasse na mesma rota destes países que eu citei foi o povo indo às ruas nos anos de 2015 e 2016 para retirar o governo do PT do poder.